Olá, bem-vindo a mais um episódio jurídico da série Davi e Golias, gravado em um local belíssimo em Porto Alegre, que é a Praça do Demai. Nesse episódio nós vamos tratar da co-culpabilidade. Já alerto que vamos fazê-lo sem nenhum juízo de valor. Não está aqui em jogo se concordamos ou não com a fundamentação da teoria. Vamos examinar a co-culpabilidade sob duas óticas, uma ótica tradicional e uma ótica da co-culpabilidade às avessas. O sentido tradicional de co-culpabilidade é delineado por Zaffaroni. Inicialmente, Zaffaroni começa um estudo acerca da culpabilidade, posteriormente evolui para algo mais abrangente, que é da vulnerabilidade. Mas qual seria o sentido de co-culpabilidade? Co-culpabilidade indica divisão de responsabilidades do agente que praticou o crime com o Estado, que não propiciou as condições mínimas de desenvolvimento desse agente. Vivemos em um país de miseráveis e de exclusão social. Esse é o nosso entorno. As condições não são distribuídas de forma igualitária. De saneamento básico, de acesso à saúde, acesso à educação, acesso à segurança. Se compararmos pessoas em condições diferentes, precisamos, dentro de uma lógica de igualdade aristotélica, dar a elas respostas diferentes quando elas vierem a delinquir. Então, aquele agente que não teve as menores condições de desenvolvimento e isso terminou influenciando na delinquência, o Estado deve assumir a sua responsabilidade diante de tal quadro. Para aqueles que admitem essa corresponsabilidade do sujeito que praticou o crime tendo que receber a reprimenda pelo crime por ele praticado e do Estado que de alguma forma contribuiu para aquilo, é possível que essa culpabilidade seja aplicada como atenuante genérica e nominada lá do 66 do Código Penal. O 66 do Código Penal apresenta uma fórmula aberta, que o juiz pode reconhecer circunstâncias atenuantes não previstas em lei, anteriores ou mesmo posteriores ao crime. Ainda que não tivéssemos o 66, para que aplicássemos a atenuação da pena na segunda fase do critério trifásico da dosimetria, a hipótese de reconhecimento da culpabilidade poderia também ser verificada na primeira fase do cálculo da pena, quando das circunstâncias judiciais. De qualquer sorte, é na segunda fase que se aplica a culpabilidade para aqueles que a admitem. Começou a se falar também em um sentido contrário da co-culpabilidade. Isso foi denominado de co-culpabilidade às avessas. Esse tema se tornou conhecido quando foi objeto de pergunta em concurso público. Discorra sobre a co-culpabilidade às avessas em suas duas perspectivas. Naquele momento, não só os examinandos foram tomados de surpresa, como todos aqueles que trabalham no mundo dos concursos públicos, ou mesmo autores de livro, que não sabiam de onde tinha saído esse tema. E aí se tornou conhecido a dissertação de mestrado de Gregory Moreira de Mouro. É exatamente isso. O tema de uma dissertação de mestrado foi cobrado em um concurso público. A partir de então, fomos conhecer os estudos de Gregory Moreira de Moura acerca da co-culpabilidade. Gregory resolveu dar à co-culpabilidade um olhar diferente e resolveu fazê-lo sob duas perspectivas. Na primeira perspectiva, Gregory critica a seletividade do direito penal. Se nós compararmos a conduta daquela pessoa que praticou um crime sem violência ou grave ameaça à pessoa e repara o dano, ressarce a vítima até o recebimento da denúncia com aquele que sonegou impostos e paga os impostos, veremos um tratamento
completamente diferenciado. A primeira hipótese, nós temos no máximo uma redução de pena pelo arrependimento posterior. Arrependimento posterior. O que von List chamaria de ponte de prata. O sujeito praticou um crime sem violência grave ameaça à pessoa, reparou o dano ou ressarciu os prejuízos por ele causados, até o recebimento da denúncia vamos ter no máximo uma redução de pena na terceira fase da dosimetria. Se ele fez essa reparação ou ressarcimento após o recebimento da denúncia e antes da sentença, teremos aí tão somente uma atenuante genérica do artigo 65 do Código Penal. E aí, com efeitos menores ainda do que arrependimento posterior. Porque lembremos, na terceira fase da dosimetria, o juiz pode vir abaixo do mínimo legal, pelo reconhecimento de uma minorante. Agora, na segunda fase da dosimetria, o juiz não pode vir abaixo do mínimo legal. E qual é a consequência para o agente que sonega impostos, quem sabe na ordem de milhões, e quando flagrado, só quando flagrado, resolve pagar? Porque se não fosse flagrado, continuaria frustrando os cofres públicos. A consequência para ele é a extinção da punibilidade. 2 pesos, 2 medidas. Quem devolve a coisa, quem restitui a coisa até o recebimento da denúncia, só vai ter redução de pena. E o outro que frauda em milhões pode ter a extinção da punibilidade. Está aí a seletividade crítica de Gregory Moreira de Moro. Ou então, quando o Estado pune a natural marginalização. O que se dá, por exemplo, com aquela contravenção penal que representa um direito penal do autor e não um direito penal do fato, que é da vadiagem. Embora nós possamos encontrar, aspas, vadios em todos os meios, e às vezes encontramos vadios mais no meio abastado do que no meio pobre, normalmente só vai ser punido pela contravenção de vadiagem as pessoas pobres. Está aí a seletividade crítica do direito penal por Gregory Moreira de Moro. Na segunda perspectiva, Gregory lembra que em determinadas situações o Estado faz o contrário. O Estado pune mais severamente aquele que tem condições econômicas superiores às das vítimas. Nós temos pelo menos 2 leis que apresentam como agravante a hipótese de ter uma condição econômica superior à da vítima. Vamos encontrar isso no Código de Defesa do Consumidor e também na Lei de Economia Popular. Existe agravante. Então está aí o Estado dando uma resposta para aquelas críticas de que ele não pune mais severamente o rico. Não há incoerência nessas expressões de Gregory, porque ele coloca cada uma em uma perspectiva. Em um primeiro momento, ele está com a cabeça afinada para a verificação da punição, aspas, da pobreza, da punição das menores condições, em detrimento das melhores. Arrependimento posterior para os crimes comuns e extinção da punibilidade para os crimes de sonegação fiscal. Numa outra ótica, numa outra perspectiva, por isso que Gregory faz essa divisão para não parecer incoerente nas suas formulações, ele lembra que existem situações em que o Estado pune mais severamente o agente por ter melhores condições econômicas que as da vítima. Essas são, portanto, as formulações da co-culpabilidade em seu sentido tradicional, desenvolvido por Zaffaroni, que hoje não trata mais de co-culpabilidade, sim de vulnerabilidade, em um sentido diferenciado às avessas, em 2 perspectivas, que é a autoria de Gregory Moreira de Moro. Sem juízos de valor, sem proferirmos se concordamos ou não, apenas examinando as teorias. Se você gostou desse episódio e quer assistir a outros episódios, você pode assinar meu canal no YouTube para ser notificado. Melhor mesmo é consumir em podcast. O áudio diretamente no seu celular, quantas vezes você quiser, do jeito que você quiser. Quer aprender como faz? Vai ao meu site, daviandré.com.br, e na aba Convidados você encontra todos os episódios, mas o principal,
um tutorial de como só ter o áudio seu, gratuito. Um grande abraço e até o próximo episódio.